Halloween, Halloween, doces ou travessuras? Quem nunca ouviu essa frase, hein? Com a popularização do ensino de inglês, a internet, a globalização e pá. Mas vamos à história para ver de onde surgiu tudo isso. Bem, o Halloween o termo significa All Hallows Eve em inglês, que traduzido para o português significa véspera de Todos os Santos, ou seja, é a véspera do dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro, o dia antes de finados. Apesar desse nome ser meio cristão, a festa na verdade é de origem pagã, principalmente dos povos celtas, com o nome de Samhain, que era um festival que marcava o fim do verão e uma espécie de Réveillon, que também tinha um significado místico. E uma vez que os celtas acreditavam que durante esse festival as barreiras que separavam o mundo dos mortos e dos vivos meio que se quebravam. As festas eram feitas com bastante comida e fogueiras. Lembra São João, né, gente? Essas fogueiras ou lanternas tinham como objetivo manter os mortos longe dos vivos e eram acendidas em diversos locais. E a comida para meio que homenagear os mortos e celebrar as colheitas, que com estas serviriam de abastecimento no inverno. Aí quando chegou a Idade Média, aí teve aqueles negócios das cruzadas e pá, as ilhas britânicas passaram a se converter ao cristianismo e até mesmo a festividade passou a ter um pouco mais de modificação. Mudou o nome de Samhain para Halloween. E a questão de acreditar nos monstros, bruxas, fantasmas, vampiros no Halloween também tem a ver com Samhain, porque durante esse período os céus acreditavam que seres malignos poderiam aproveitar a presença dos mortos para fazer mal às pessoas vivas. Não é à toa que era comum meio que o povo bater de porta em porta com máscaras para não serem reconhecidos pelos seres malignos. Não é à toa que esse costume de se fantasiar no Halloween acabou surgindo nessa época. No século XIX, meio que o Halloween foi trazido pelos imigrantes irlandeses nos Estados Unidos. E foi a partir daí que se tornou bastante popular nos Estados Unidos e daí para o restante do mundo. Ou seja, foi na época que teve uma grande fome na Irlanda e houve meio que uma imigração em massa, principalmente em direção aos Estados Unidos da Irlanda. No início era uma festa meio que restrita à comunidade irlandesa e seus descendentes nos Estados Unidos, mas há um pouco mais de 100 anos atrás, um pouco mais de 120 anos atrás por aí, na virada do século, a tradição meio que passou para a sociedade geral norte-americana. E foi aí que o Halloween moderno acabou surgindo e se tornou bastante popular. No Halloween também temos símbolos como as abóboras, que são esculpidas e transformadas em lanternas chamadas de Jack ou Lantern. Mas originalmente na Irlanda, ao invés de uma abóbora era um nabo. E por que o nome Jack ou Lantern? Porque isso meio que menciona uma lenda irlandesa e, de acordo com ela, um personagem chamado Jack fez um pacto com o diabo depois de tê-lo enganado. Como não era aceito nem no céu pelo pacto com este e nem no inferno por ter enganado ele, Jack recebeu do próprio diabo uma lanterna esculpida em um nabo para que pudesse vagar pelo mundo. Essa festa do Halloween é bastante popular nos Estados Unidos, que é como as pessoas se vestirem, se fantasiarem, bater em portas e disserem doces ou travessuras, ou em inglês trick or treat. Além dessa festa movimentar em torno de 9-10 bilhões de dólares por ano. E isso inclui as fantasias, os doces, a comida, a decoração e pá. Mas aí a festa do Halloween não ficou só limitada aos Estados Unidos e também foi exportada ao redor do mundo, mas acabou sendo adaptada para diversas culturas locais, como por exemplo no México, que tem
o Dia de los Muertos, ou Dia dos Mortos. E no caso do Brasil, também se comemora o Halloween, mas é mais a população jovem em geral e meio que em forma de festinhas particulares. Além disso, no Brasil também temos o Dia do Saci, também 31 de outubro, que foi oficializado em 2003 por Aldo Rebelo no Projeto de Lei Federal número 2762. Esse Dia do Saci foi criado como uma reação à popularização do Halloween e meio que como se fosse uma forma de resgatar o folclore brasileiro. Aí o projeto de lei desse Dia do Saci dizia assim: instituir o Dia do Saci representa oferecer à sociedade um instrumento de valorização da cultura popular como elemento fundamental na constituição da identidade brasileira. Por meio da previsão anual da comemoração da data, na forma de eventos culturais e atividades festivas, as iniciativas propõem o resgate e a valorização de nossas tradições e manifestações folclóricas originais. Ou seja, a gente entende que a comemoração anual do Dia do Saci vai permitir um contato sistemático com a variedade e a beleza das tradições do país, de modo a fortalecer o processo de consolidação da identidade nacional, bem como a autoestima do povo brasileiro. E nessa data, muitas instituições educacionais propõem meio que uma espécie de atividades, gincanas, relacionadas com essa figura folclórica. Apesar que normalmente é mais no dia 22 de agosto, que é dia do folclore, pelo que eu me lembro. E para quem não sabe, essa lenda do Saci Pererê tem origem indígena, africana e portuguesa. E de acordo com ela, ele é um menino negro, muito astuto e muito traquinas. E as principais traquinagens ou trollagens, no termo mais moderno de Saci Pererê, é meio que dar nó nas crinas e rabos dos cavalos, confundir as pessoas e os animais com assovios, fazer com que as coisas desapareçam e trocar o sal pelo açúcar nas cozinhas. Mas essa figura do Saci Pererê se tornou popular por causa de Monteiro Lobato, principalmente no livro Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já até teve uma série na Globo bem famosa por conta disso. Mas assim, fazendo essa conexão um pouco entre o Halloween e o Dia do Saci, o que eu quis dizer é meio que eu acho legal tanto celebrar outras culturas, mas a gente não pode se esquecer da nossa. Tentar meio que fazer um sincretismo cultural. Ou seja, nesse caso eu peguei uma imagem de um saci segurando uma abóbora. Seria meio que uma espécie de Halloween brasileira. E na hora dos doces ou travessura, daríamos doces brasileiros, como a cocada, a pamonha, o pé de moleque, essas coisas. Ou seja, a época que a gente consome mais doce é a época do São João, no Brasil. E a época que a gente se fantasia mais é a época do Carnaval. E lendas assustadoras existem no nosso folclore, como, por exemplo, o velho do saco, a perna cabeluda, a cuca e etc. Bem, e a minha experiência com Halloween é o seguinte: pelo que eu me lembro, eu só participei de 3 festinhas de Halloween e todas elas organizadas pela vizinha do antigo condomínio. Fazer o que, né? Só fui para essas 3 festas de Halloween e as outras, bem, ninguém me chamou e simplesmente não tenho dinheiro. E assim a vida segue. Bem, além disso, o dia 31 de outubro é também o dia da Reforma Protestante. Essa reforma começou lá pro início do século XVI na Europa, quando Martinho Lutero colocou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Agora, muita gente deve estar se perguntando por que isso aconteceu, porque ela foi impulsionada por várias causas, incluindo a insatisfação com as práticas da Igreja Católica, a venda de indulgências, a corrupção no clero e lá vai o trem. Martinho Lutero desempenhou um papel central na reforma. Ele desafiou a autoridade papal e enfatizou a salvação pela fé, não por obras. E a reforma acabou se espalhando rapidamente graças à invenção da imprensa por Gutenberg,
que permitiu a disseminação de ideias reformistas através de livros e panfletos. A Reforma Protestante levou à divisão da Igreja, com o surgimento de várias denominações protestantes, como luteranos, calvinistas, anglicanos, presbiterianos, pentecostais, batistas, anabatistas e Lavel-Trem, o que acabou também influenciando o surgimento de movimentos religiosos no mundo inteiro. A reforma também desempenhou um papel na promoção da liberdade religiosa e na separação entre igreja e estados em muitos países. Em resumo, essa reforma foi um marco na história religiosa e política, moldando o mundo que conhecemos hoje. Bem, eu não tenho muito a explicar aqui no vídeo, porque senão eu vou ficar repetindo que nem um papagaio. E é isso. Falou!